A mensagem sobre isso é bastante confusa. As operações de combate continuam neste momento a todo vapor. Donald Trump escolheu Mark Levin, Lindsey Graham e Benjamin Netanyahu. O movimento MAGA está oficialmente em uma espiral de morte em reação à nossa nova guerra com o Irã, também conhecida como Operação Fúria Épica. Então hoje nós vamos realmente assistir a um novo discurso de Donald Trump que ele postou em suas redes sociais falando sobre o que está acontecendo com o Irã. Vamos conferir as reações de grandes comentaristas, criadores e políticos da direita agora. Algumas reações serão positivas sobre nossa guerra com o Irã, mas a maioria será bem negativa. E tudo isso é indicativo dessa guerra civil MAGA que está se formando há muito tempo. Então vamos começar. Primeiro vamos assistir ao discurso de Trump. Ele acabou de postar isso nas redes sociais dele há algumas horas. Vamos assistir e conversar sobre isso. Nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Fúria Épica, uma das maiores, mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Ninguém nunca viu nada parecido. Atacamos centenas de alvos no Irã, incluindo instalações da Guarda Revolucionária e sistemas de defesa aérea iranianos. Agora mesmo foi anunciado que destruímos 9 navios, além do edifício naval deles, tudo isso em questão de minutos. O antigo líder supremo do Irã, Ayatollah Khomeini, está morto. Esse homem miserável e vil tinha o sangue de centenas e até milhares de americanos em suas mãos e foi responsável pelo massacre de incontáveis milhares de pessoas inocentes em vários países. Na noite passada, por todo o Irã, as vozes do povo iraniano podiam ser ouvidas comemorando e celebrando nas ruas, quando sua morte foi anunciada. Todo o comando militar também se foi, e muitos deles querem se render para salvar suas vidas. Eles querem imunidade, estão ligando aos milhares. As operações de combate continuam neste momento com força total e continuarão até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Temos objetivos fortes. Eles poderiam ter feito algo 2 semanas atrás, mas não conseguiram. Mais cedo, hoje, o CENTCOM compartilhou a notícia de que 3 militares dos Estados Unidos foram mortos em ação. Como uma só nação, nós lamentamos pelos verdadeiros patriotas americanos que fizeram o sacrifício supremo pelo nosso país. Mesmo enquanto continuamos a missão justa pela qual eles deram suas vidas, oramos pela recuperação completa dos feridos. Quero dizer, isso é tipo, então, ok, vamos começar com o quão ofensivo isso é para essas pessoas que perderam suas vidas, os soldados. Quero dizer, eles fizeram o maior sacrifício pela nossa nação. Nós continuaremos em nosso caminho justo. É tipo, não, eles perderam suas vidas, porque você decidiu fazer a vontade de Israel ao máximo. Você decidiu jurar lealdade eterna a uma nação estrangeira, quero dizer, basicamente, um Estado etnonacionalista e cumprir toda a vontade deles militarmente. E basicamente avançar esse projeto, esse plano do grande Israel, para, você sabe, hegemonia no Oriente Médio para Israel. Então dizer que esses soldados, você sabe, fizeram algo patriótico e deram suas vidas, quero dizer, eles são patriotas, mas é como pensar que eles deram suas vidas por uma causa justa e que seguiremos nesse caminho. Não foi isso que aconteceu. Não, eles perderam suas vidas, porque você escolheu entrar em outra guerra desnecessária no exterior, uma guerra totalmente nova. Por nenhum outro motivo, além de você estar comprometido e agir mais em nome de um governo estrangeiro do que pelos interesses do nosso próprio povo, certo? E sim, quero dizer isso, e isso é, aliás, depois, claro, como todos sabemos, Trump durante a campanha várias vezes. Sem novas guerras, vamos trazer paz para o Oriente Médio e nós vamos sem novas guerras. Não vamos nos envolver nisso, gastando tanto dinheiro em guerras estrangeiras sem motivo. Ele comentou sobre a Ucrânia, mas ainda enviamos dinheiro e armas para lá. É inacreditável, não acha? Então, depois de dizer tudo isso durante sua campanha, Donald Trump acaba nos colocando, claro, em uma nova guerra, onde agora, oficialmente, cidadãos americanos estão perdendo suas vidas. Nossos militares morreram nisso, no que ele está chamando de luta justa, que é o oposto disso. E
Você sabe, agora o número oficial de mortos entre as tropas dos Estados Unidos é de 3, mas há alguns relatos conflitantes. Há pessoas dizendo por aí, há relatos de que na verdade esse número é muito maior do que isso. Mas as pessoas da direita, especialmente os grandes criadores, comentaristas, você sabe, as vozes que já conhecemos, não estão felizes com isso. Este é Jonathan Carroll, que vamos assistir. Ele trabalha na ABC News. Ele vai nos contar que conversou com Tucker Carlson e vai nos dizer o que Tucker Carlson falou sobre a decisão de Donald Trump de ir à guerra com o Irã. A Casa Branca disse isso na semana passada. Entrei em contato com vários dos apoiadores mais proeminentes do presidente em seu movimento para obter a reação a essa decisão monumental de lançar um ataque em grande escala ao Irã. Acabei de receber uma resposta de Tucker Carlson. Tucker Carlson, como esperado, falou na convenção do presidente em 2024. Ele visita frequentemente a Casa Branca e esteve lá na semana passada. Então, gostaria de saber o quê? Tucker Carlson, que há muito tempo se opõe à ideia de outra guerra no Oriente Médio, o que ele achou disso? E a resposta dele, ele me disse sobre a decisão do presidente foi, abre aspas, absolutamente nojento e maligno, fecha aspas. Esse é o Tucker. Carlson, que esteve na Casa Branca na semana passada, disse que a decisão de ir à guerra com o Irã é absolutamente nojenta e maligna. Agora, essa é apenas uma pessoa, uma figura de destaque no movimento de Trump. Mas esse é um movimento importante e potencialmente definidor, ou talvez redefinidor, para o presidente Trump. Ele entrou na política, em parte prometendo acabar com o que ele chamava de guerras eternas. Ele foi duramente crítico à guerra no Iraque. Ele afirmou que sempre foi contra ela. E agora ele se vê iniciando o que pode ser um grande conflito com o Irã. Sim, então não é surpreendente ouvir que Tucker Carlson é contra essa decisão de ir à guerra com o Irã. Ele sempre foi consistente ao expressar o que espera dos Estados Unidos e, em política externa, priorizou os interesses do país. Sim, isso é nojento e maligno, mas não surpreende, vindo de Tucker. Ele teve relação próxima com Donald Trump, J.D. Vance e muitos do governo Trump. Então eu acho que é aqui que você vai ver a divisão oficial. Porque tivemos os arquivos de Epstein, certo? E tivemos o desastre de Pambonde que comentamos, e tivemos a óbvia encoberta do governo Trump. Temos o fato de que Trump está quase certamente comprometido, mencionado nos arquivos editados mais de 30 mil vezes, certo? Então eu acho que isso foi, sabe, o começo do fim. Mas agora, logo em seguida, decidimos entrar em guerra com o Irã, que também é em benefício de Israel, certo? Então você pode ver por esse lado. Vamos falar sobre isso várias vezes hoje. Mas é como se Donald Trump recebesse doações enormes de ultracionistas como Mary Mendelsohn. E então, você sabe, continua simplesmente promovendo políticas pró-Israel, não importa o quão horríveis, nojentas ou mal aconselhadas elas sejam, certo? Então, além disso, descobrimos que, bem, Jeffrey Epstein estava operando, você sabe, ele estava à frente de uma operação de chantagem do Mossad, na qual Donald Trump foi comprometido. O sujeito foi amigo próximo de Jeffrey Epstein por mais de 10 anos, financiou sua campanha e ainda possui material de chantagem contra ele. E agora ele só está cumprindo. Agora ele vai fazer as coisas grandes. Ele vai fazer as coisas grandes. O que eu acho que, mais ou menos, é esse projeto da Grande Israel. Eles querem hegemonia no Oriente Médio, o maior adversário deles era o Irã. Nós vamos eliminar todo o governo do Irã e vamos continuar fazendo o que eles querem, especialmente no Oriente Médio. E Donald Trump vai fazer isso porque ele está comprometido. Então acho que você vai ver pessoas como Tucker Carlson abandonando o Trump de uma vez por todas. Eu não acho que eles vão voltar atrás depois disso. Acho que eles vão perceber o que está acontecendo, eles vão sair. A base não gosta disso, especialmente a direita jovem online não gosta disso. E nós não vamos afundar junto com o navio. Mesmo que algumas pessoas do nosso público sejam eternamente fiéis ao MAGA, isso é mais benéfico para nós. Não só pessoas como Tucker Carlson acreditam que entrar em guerra com o Irã é algo maligno e repugnante. Acho que ele também vai dizer, sim, esse não é o caminho para onde nosso movimento está indo, nosso movimento não está indo na direção do belicismo. E você sabe, ficar ao lado de Israel. São nosso maior aliado, não importa o que queiram, certo?
Então esse é menos surpreendente, mas este aqui, essa pessoa que vamos assistir sendo tão contra a guerra no Irã, é um pouco mais surpreendente. Então este é Matt Walsh, do The Daily Wire, que a gente já sabe que costuma ficar em cima do muro quando se trata de política externa. Porque ele trabalha para o Daily Wire e pessoas como Ben Shapiro, os chefes do The Daily Wire, são neoconservadores, ultracionistas e belicistas, certo? Mas Matt Walsh aqui, vamos ouvir o que ele diz. Até agora disseram que matar o regime iraniano não foi uma guerra para mudar o regime. Embora tenhamos destruído o programa nuclear deles, tivemos que fazer isso por causa do programa nuclear deles. Embora o Irã não planejasse atacar os Estados Unidos, alguns dizem que isso poderia acontecer dependendo de quem você pergunta. E embora não estejamos lutando essa guerra para libertar o povo iraniano, eles agora estão livres, ou podem estar dependendo de quem assumir o poder, e não temos ideia de quem será. A mensagem sobre isso está, para dizer o mínimo, confusa. Então essa é a crítica mais dura que já vi Matt Walsh fazer a uma ação como essa do governo Trump até agora. Ele imediatamente recebeu uma resposta de Thomas Massie. Ele disse: "Espero que você não seja demitido por isso, porque é verdade." Então, pessoal, esse tem sido o sentimento comum em resposta à postagem do Matt Walsh. Porque todo mundo sabe que não é essa a posição dos superiores do The Daily Wire sobre esse assunto. Não é. Mas, de novo, eu acho que essas pessoas como Matt Walsh, como Tucker Carlson, estão percebendo o que está para acontecer. E eles vão dizer: eu não vou afundar com esse navio. É hora de sair disso. Se você trabalha para uma grande mídia como o The Daily Wire, que está comprometida até o fim, talvez seja hora de seguir meu caminho. Ganho muito aqui, mas não há carreira a longo prazo. E apoiar essas coisas, ao contrário das decisões absurdas de política externa do governo Trump, certo, e ele está certo, então o que ele está dizendo é verdade. Há mensagens contraditórias, porque as pessoas do governo Trump, que controlam a comunicação, muitas vezes são incompetentes, mas também estão apenas mentindo, certo? Destruímos todo o regime iraniano, mas, embora digam que não é uma guerra para mudança de regime, claramente é. O motivo pelo qual estamos fazendo isso é porque Israel vem pedindo a mudança de regime no Irã há anos, assim como alguns dos apoiadores mais fervorosos de Israel, certo? Então ele disse que destruímos o programa nuclear porque era necessário devido ao próprio programa. Então, o que ele está dizendo aí é, sabe, quando atacamos as instalações nucleares deles em Fordo, certo? E eles não estavam construindo uma bomba nuclear, mas atacamos as instalações nucleares deles em nome de Israel. E Trump estava se gabando disso, dizendo: nós destruímos completamente e obliteramos o programa nuclear deles. Agora não é nada. Destruímos tudo e não sobrou nada. Agora dizem: tivemos que ir para a guerra total porque estão fazendo uma bomba nuclear. Mas você não disse que destruiu as instalações deles? Se você destruiu, por que isso ainda seria uma ameaça? Por que a possível atividade nuclear do Irã ainda seria uma ameaça? Se você destruiu os programas nucleares deles, como se gabou ao atacar suas instalações nucleares, certo? Então ele está dizendo, e embora não estejamos lutando essa guerra para libertar o povo iraniano, agora eles estão livres, ou podem estar, dependendo de quem assumir o poder. Todo mundo sabe que não é por isso que estamos fazendo isso, todo mundo sabe. Quero dizer, o que você, Marco Rubio e Donald Trump e todas essas pessoas ligam, se importam com libertar o povo iraniano. Não, claro que não se importam, mas agora vão se gabar disso. Eles só vão porque são bons, não há argumento. Isso é tão incrivelmente impopular que eles vão dizer: bem, nós libertamos o belo povo iraniano, eles estão tão livres e passaram por tanta dificuldade. Também não acredito que a maioria dos americanos realmente se preocupe com o quanto os iranianos são livres. Você não deveria ter má vontade com pessoas de outros países só por serem estrangeiros. Mas, sabe, nós temos muitos problemas nossos aqui, e isso certamente não faz nada para resolver nossos problemas. Na verdade, isso é um uso grosseiro e nojento do nosso dinheiro de impostos. Isso também colocará em risco a vida dos soldados americanos, sem motivo real. Agora, vamos assistir. Isso é o que Fuentes tinha a dizer. Então Nick Fuentes respondeu à guerra com o Irã em seu programa. Como era de se esperar, ele criticou duramente isso, assim como o governo Trump nos últimos meses. Agora, após o encobrimento dos arquivos de Epstein,
Algo deu muito errado. Todas aquelas pessoas, com algumas exceções, nunca apoiaram Trump. Em 2016. Shapiro não votou no Trump em 2016, Mark Levin também criticou Trump naquele ano. Onde estavam essas pessoas quando o movimento surgiu e os pilares eram construídos? Agora todas essas pessoas estão no centro. O movimento é outra coisa. Agora, e o que precisamos em 2028, essa é nossa última chance. Precisamos em 2026, para que essa administração seja completamente encerrada. O que essa administração faz além de esconder os arquivos de Epstein, desviar dinheiro com contratos públicos e nos levar à guerra por Israel? Essa administração precisa ser encerrada imediatamente. Não vote nas eleições de meio de mandato. E se votar, vote nos democratas. Que se dane isso. É isso que os republicanos entregam. É assim que a nossa era de ouro se parece. As tarifas foram reembolsadas, as deportações foram interrompidas, eles reduziram e retiraram o ICE de Minneapolis. O que essa administração faz além de desviar dinheiro, entrar em guerra com o Irã e enterrar os arquivos de Epstein? E chantagear Harvard. Então eles policiam o antissemitismo e proíbem pessoas que criticam Israel de estarem na América. Essa administração precisa ser encerrada imediatamente. Ela perdeu seu mandato. Prometeram nenhuma nova guerra, deportações em massa e América em primeiro lugar, mas não estamos recebendo nada disso. Então fechem isso em 2026, fechem isso. E nossa única esperança é que em 2028, nas primárias republicanas, surja alguém que realmente coloque a América em primeiro lugar. Eu não vou votar no vice-presidente e no secretário de Estado. Foram eles que nos levaram à guerra no Irã. Eu não vou fazer isso em 2026, tem que acabar com tudo. Você tem que queimar a casa com eles dentro, metaforicamente falando. E em 28 é melhor você torcer para que alguém tenha uma chance de aplicar a estratégia do Trump e fazer outra tomada hostil do Partido Republicano. Caso contrário, vou virar democrata. Nesse ponto, ao invés de ficar preso a esse país, essa é nossa última chance. Primária republicana de 28, precisamos de uma figura trumpista para reacender a chama. Alguém precisa pegar a chama e levá-la além do que Trump fez. Ele precisa pegar o bastão, ir mais longe e cumprir o lema América em primeiro lugar. Essa é a única saída neste momento, e qualquer um que não esteja nisso não está levando a sério. A única conclusão que tiro de todos esses acontecimentos é que vocês não estão pressionando esta administração. Todas essas pessoas disseram, se Trump nos levar à guerra com o Irã, só vamos tuitar. Isso não está funcionando, certo? Agora você vê críticas ainda mais extremas à administração Trump vindas da direita. Fuentes, depois veremos outro dizendo algo parecido. Ele basicamente diz, vote nos democratas nas eleições de meio de mandato. Essa administração precisa acabar. E que, se eles não conseguirem um candidato América Primeiro para, você sabe, pegar o bastão e levar adiante o movimento América Primeiro e as políticas que eles querem ver implementadas, ele simplesmente vai se tornar um democrata. Acredito que veremos mais disso. Como venho dizendo, Nick Fuentes deve se inclinar à esquerda e já está começando a fazer isso. Também acho que ele está certo, no sentido de que o movimento Trump, o movimento MAGA, a administração Trump, foi completamente tomada pelos neoconservadores antigos, os falcões de guerra. E eles estão conseguindo o que querem, mais do que qualquer um que seja America First, certo? A velha guarda está conseguindo o que quer. Os neoconservadores, os contratados de defesa, os traficantes de armas, o pessoal que recebeu doações da APAC e do Adelson, os ultracionistas, eles estão conseguindo o que querem, vão conseguir o que querem e já conseguiram o que queriam. E sim, quero dizer, e eu não, a ideia, tipo. Ele não parece muito otimista quanto às chances de um candidato America First chegar ao poder em 2028. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que os republicanos vão ser esmagados nessas eleições de 2026, as de meio de mandato, e também acho que eles vão perder em 2028. E eu acho que vamos ter um candidato de esquerda progressista vencendo. Eu nem acho que vai ser alguém como Gavin Newsom. Eu sei que ele está popular agora e parece que é o favorito. Não sei, não acho que isso vai refletir onde o público americano está. Acho que vai ser tipo um esquerdista com foco nos Estados Unidos em primeiro lugar.
Quase isso. Alguém vai surgir do nada, vai ser um Mamdani, é o que eu diria. É surpreendente ouvir Fuentes dizer: se for votar nas eleições de meio de mandato, escolha os democratas. Essa administração deve acabar. Não vou votar em J.D. Vance nem em Marco Rubio. Sinto uma raiva total das pessoas do Movimento América em primeiro lugar. Tipo, isso vai ser uma divisão, sabe? Esses caras são basicamente assim, e a gente vai provar isso assistindo a reação do Ben Shapiro. Mas pessoas como Nick Fuentes e Tucker Carlson, e pessoas como Mark Levin e Ben Shapiro, eles poderiam muito bem existir em dois partidos políticos separados neste momento. Porque eles querem coisas opostas para o país, principalmente na política externa. Vamos ver a reação do Dave Smith sobre Trump indo à guerra com o Irã, que é semelhante ao foda-se JD do Fuentes. Vance, foda-se Marco Rubio, foda-se Tulsi Gabbard. Donald Trump fez a própria cama desse jeito mesmo. É esse jogo onde tem Tucker Carlson, a maioria da base dele, Candace Owens, Megyn Kelly e tal. Donald Trump escolheu Mark Levin, Lindsey Graham e Benjamin Netanyahu, os mais desacreditados verdadeiros motivos de chacota do planeta. Foram esses que ele escolheu para se aliar totalmente. Então ele fez a própria cama, agora que deite nela. Eu espero que os republicanos percam as eleições de meio de mandato este ano. Eles precisam perder pelo bem do país, precisam ser derrotados e ninguém desta administração pode ser apoiado em 28. Que se dane J.D. Vance, que se dane Marco Rubio, que se dane Tulsi Gabbard, porra, ela ainda não renunciou, que se dane Tulsi Gabbard, cara. Aquelas camisetas sem guerra com o Irã que ela vendia. Quanto você lucrou com isso, Tulsi? Como consegue não devolver esse dinheiro? Esses caras estão surtando, esses caras estão putos. Caramba, falando abertamente, sabe? F. Vance, Tulsi, Marco Rubio. Tipo, eles sempre criticaram pessoas como Marco Rubio, mas, sabe, J.D. Vance e Tulsi Gabbard. Eles sempre ficaram em cima do muro ou apoiaram pessoas como Dave Smith, pessoas como Nick Fuentes. Então você vê, tipo, Nick Fuentes sempre odiou J.D. Vance. Mas o ponto é que esses caras estão dizendo abertamente: dane-se todos do governo Trump. Nós não vamos apoiar nenhum deles se eles, você sabe, aparecerem como possíveis indicados republicanos em 2028. Eles preferem votar nos democratas. Eles precisam perder em 2026 pelo bem do país. Tipo, é uma divisão real, você está vendo uma divisão de verdade. E olha, isso é o que você vai ver vindo dos neoconservadores. Em resposta a esse tipo de discurso dos Dave Smiths, dos Fuentes, dos Tuckers. Então vamos olhar para isso. Isso é um vai e vem, olha só. Vamos para cá. Isso é de antigamente. Em 2013, Donald Trump tuitou: lembre-se de que eu previ há muito tempo que o presidente Obama atacaria o Irã por causa de sua incapacidade de negociar corretamente. Não é habilidoso. Então isso era ele criticando Obama por atacar o Irã, ou a ideia de que Obama poderia atacar o Irã. Isso foi há 12 anos, quer dizer, 13, desculpa, quase 12 anos e meio. Dave Smith retuitou um tweet antigo de Trump e comentou: traidor, certo? Pois Donald Trump mudou totalmente de opinião sobre isso. Qualquer coisa, qualquer discurso dele de América em primeiro lugar era besteira, era pura mentira, certo? Então Dave Smith chama ele de traidor. Aí Ted Cruz diz: entenda isso, o imbecil acha que Trump é um traidor, ele é um esquerdista disfarçado de alguém de centro-direita. Então é isso que você vai ver vindo dos tipos como Ted Cruz, dos neoconservadores belicistas. Você vai ver eles dizendo: ah, você é só um esquerdista, você fala como um democrata. É isso que eles vão fazer. E eu acho que pessoas como Dave Smith e Fuentes vão pensar: caramba, talvez eu seja mais democrata agora. Bem, sabe, tanto faz. Tipo, é tão engraçado dizer: ah, ele diz que é de direita, mas é de esquerda. É tipo, ah, então ele deveria realmente apoiar uma guerra completamente desnecessária e ridícula com o Irã, que é um país grande com mais de 90 milhões de pessoas e um exército sério. Tipo, isso poderia significar a morte de muitos soldados americanos. Também há um uso grotesco e nojento do nosso dinheiro de impostos. Então é melhor apoiar isso e ir. É melhor estar na direita do que o quê? Ser de esquerda e ser contra isso. Quero dizer, é tipo, literalmente, pensamentos de uma criança.
é um pensamento de nível de escola primária. Então Dave Smith responde a isso. Ele diz: americanos morreram por causa da guerra que você apoia por Israel. Vocês são traidores. Gostei de você como o Pinguim em Batman, O Retorno. Lembra quando Trump ofendeu sua esposa e você ficou quieto? Ainda o apoiou, né? Blá, blá, blá. Então de novo, isso mostra o cisma, mostra essa divisão no movimento MAGA. Eu acho que agora o MAGA vai se tornar ou pessoas que estão completamente em um culto de personalidade. Então os apoiadores só falam: você fez os liberais chorarem. Vão virar boomers do Facebook, seguindo esse cara cegamente num culto de personalidade, não importa o quão ridículo ele seja. Em políticas. E vai acabar virando aqueles neocons antigos, falcões de guerra tipo Ted Cruz, Marco Rubio e Lindsey Graham. E Mark Levin, né? Falando em Mark Levin, essa é a resposta do Mark Levin à guerra com o Irã. Então vamos ver, é pura propaganda clássica. É inacreditável aqui. Vamos ver Payne tentando destruir. É hora de nós, o povo, nos levantarmos e sermos ouvidos. É hora de nós, o povo, mostrarmos que estamos unidos. Ele sempre soa como se tivesse acabado de sugar um balão de hélio. É hora de nós, o povo, nos levantarmos e sermos ouvidos. É a voz mais irritante de todos os tempos. É hora de nós, o povo, apoiarmos nossas forças armadas no meio de uma grande campanha militar, tentando destruir um inimigo que quer nos apagar da face da terra. Khomeini morto em 15 horas após o início da campanha, 40 dos principais islamo-nazistas mortos, eliminados em 24 horas, os céus estão totalmente abertos. A marinha deles foi praticamente destruída. O mundo está se unindo e se consolidando ao nosso lado, até mesmo as nações árabes islamistas. As únicas pessoas que não estão apoiando o presidente. E o que estamos fazendo são os militares, os democratas, os marxistas, os islamistas, Tucker Carlson e sua cabala do Reich Woke. Agora, se você gostou desse pequeno trecho... Meu Deus, é simplesmente propaganda descarada, descarada. Eu não consigo acreditar. Você precisa ser um tiozão do Facebook sem cérebro para acreditar nisso? Sério, para ser assim. E se você não está desse lado, você é um terrorista do Catar que também é nazista. E está na hora de nós, o povo, apoiarmos isso. Quero dizer, é um ponto batido. Mas quantos americanos o líder supremo do Irã, Ayatollah Khomeini, foi o maior problema da vida deles? Quantos americanos, especialmente americanos da classe trabalhadora, quantos americanos da classe trabalhadora? O regime iraniano era uma preocupação séria para eles? O que você acha? Por que o povo americano se uniria? Vamos lá, essa é outra coisa que eles vão inventar. Ou vai ser manipulação, ou você é um esquerdista, ou o Reich progressista. Pois é, porque agora, tudo é nazista. Agora, com Mark Levin, aliás, é melhor nem entrar nesse assunto. Mas é isso. Ou você é progressista, ou você é esquerdista, e eles só te manipulam desse jeito. Assim como quando Trump foi à Truth Social e chamou os arquivos de Epstein de farsa liberal. Vai ser assim, se você não apoia, já te chamam de esquerdista, progressista, marxista, só usam o máximo de palavras de efeito. Ou vai ser isso, ou vai ser aquele discurso patriótico, é a velha propaganda clássica de que chegou a hora de nós, como americanos, nos unirmos em torno disso. Mesmo que não seja isso que Mark Levin diz, chegou a hora de nós, como americanos, nos reunirmos em torno da bandeira. Querida, os 50 estados nós adoramos entrar em guerra com o Irã. É isso que vai acontecer. Vai ser uma tentativa daquela propaganda patriótica à moda antiga, certo? Mas eles não terminaram. Eles não terminaram. Então aqui está o que Ben Shapiro disse, e você vai ver. E depois vamos terminar com um trecho de Lindsey Graham, que vai te surpreender. Mas aqui está o que Ben Shapiro disse sobre a guerra com o Irã. Fúria épica. A decisão do presidente aqui é extraordinária. É conhecida como Operação Fúria Épica, que eu tenho que dizer, é simplesmente sensacional. Os nomes das operações dessa administração, de primeira linha. Martelo da Meia-Noite foi ótimo no ano passado. Operação Fúria Épica. É isso aí, cara. Fúria Épica. A operação israelense chama-se Operação Leão Rugindo, em referência à Operação Leão Ascendente do ano passado. Meu Deus, eu realmente acho que a Fúria Épica com certeza, claro que sim, é sensacional. Você sabe, Fúria Épica.
Eu estou furioso e pronto para ser épico. Com certeza, parece meio aleatório, mas eu acho totalmente maneiro e legal. Quero dizer, Deus, sim, é simplesmente incrível. A decisão do presidente aqui é extraordinária. Esta é uma decisão extraordinária, pessoal. Ben Shapiro acha que a decisão de ir à guerra com o Irã é extraordinária. Quero dizer, essas pessoas são elas são traidoras. Elas realmente são traidoras da América. Eles não querem o que é do interesse dos americanos, da classe trabalhadora. Não é isso que eles buscam, não é. Isso não poderia ser menos prioridade para eles. O que essas pessoas querem é que o nosso governo, o nosso exército e o nosso dinheiro dos impostos e a máquina, que é o complexo industrial militar dos Estados Unidos, continue sendo usada como uma ferramenta para fortalecer os desejos de uma nação estrangeira com a qual eles se identificam mais do que com a nação da qual são cidadãos, mais do que com a América. Eles se identificam mais com essa nação estrangeira e com o que ela quer, não importa o quão horrível ou ridículo seja, do que com o que é melhor para os americanos da classe trabalhadora, certo? E eles não têm nenhum argumento válido. Então eles vão fazer festa, pegar os pompons e gritar: Estados Unidos, vamos todos nos unir em torno desse cara. Então eles vão dizer: o nome dele é muito legal. Sim, esse cara é demais. Ou vão te chamar de marxista, esquerdista, woke, ou dizer que você tem DS. Vai ser coisa básica, comportamento de quinta série. Mas é aí que a situação fica mais sombria. Lindsey Graham estava na Fox News comentando sobre a decisão de entrar no Irã. E foi isso que ele disse. O presidente Trump terminou o trabalho que o presidente Reagan não conseguiu fazer. Eu sou um grande admirador do Ronald Reagan, mas estou aqui para te dizer isso. Donald Trump, na minha opinião, é o padrão ouro dos republicanos, talvez de qualquer presidente em política externa. Maduro, todo mundo falava sobre ele. Bem, Donald Trump colocou ele na cadeia. Cuba. Quem falava sobre ele? Quem falava sobre ele? Quem na América? Quais americanos queriam que ele fosse tirado do poder? Quais americanos? Isso era prioridade para? Esse cara, todo mundo falava sobre ele, sabe? É só, claramente um caso de armário, sabe? Todo mundo falava sobre ele. Todos diziam: Maduro, precisamos tirá-lo do poder. Veja o que ele fez, agora está preso. Quem falava dele? Você queria isso porque você é um belicista, um maníaco sedento por sangue que está comprometido. Os americanos falavam disso? O povo mencionava Nicolás Maduro sempre? O próximo é que eles vão derrubar essa ditadura comunista em Cuba. Os dias deles estão contados. O regime iraniano... Vamos voltar? Estou na prisão. Cuba é a próxima. Eles vão cair. Essa ditadura comunista em Cuba. Os dias deles estão contados. Então essa é a parte silenciosa sendo dita em voz alta ali? Essa é a parte silenciosa. Nós não terminamos. Não é só essa guerra no Irã em nome de Israel que vamos fazer. Não é só o que temos feito na Venezuela. Tirando Maduro do poder, é Cuba também. Esses velhos dinossauros belicistas, eles vão conseguir tudo o que querem enquanto Donald Trump tiver o poder para isso. O que você sabe. Acho que ele vai virar um presidente pato manco após as eleições de meio de mandato, porque os republicanos serão totalmente esmagados. Eles vão ser totalmente, você sabe, atropelados. E acho que ele provavelmente vai se tornar um pato manco. Mas quem sabe? Ele pode simplesmente contornar o Congresso, como tem feito, e tomar essas decisões insanas, tipo atacar o Irã. Ele vai continuar fazendo essas coisas. Talvez mesmo que ele não tenha o Congresso, certo? Mas enquanto ele tiver o poder para fazer qualquer uma dessas coisas, ele vai fazer todas elas. E os Mark Levins, os Lindsey Grahams, os Marco Rubios, os contratantes de defesa e traficantes de armas, e os sionistas, todos eles vão conseguir o que querem. As companhias de petróleo, os magnatas, todos eles vão conseguir o que querem. Vai ser a América deles, não vai ser a América em primeiro lugar. E eu acho que você vai continuar vendo pessoas como Nick Fuentes, Dave Smith, Tucker Carlson e Matt Walsh indo. Eu estou pulando fora disso, terminei com isso, não sou mais maga. Eu não sou um seguidor sem cérebro que vai simplesmente, jogar as pompons para o alto e vestir a camisa. E apoiar todas essas decisões absurdas que não beneficiam o povo americano. Mas, rapaz,
Será que Lindsey Graham e Mark Levin vão ficar felizes com isso? Eles vão dizer, Donald Trump, ele é o melhor de todos os tempos. Eu acho que ele é. Ele é muito melhor que Ronald Reagan. Eu não acredito. Ele é o padrão ouro. É o padrão ouro para um neocon belicista. Isso com certeza.